Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos com um parceiro do Clube CIMEP, que é o senhor Tiago Santos, da CIR. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Rodrigo. Tiago, a sua empresa CIR trabalha com o quê? Então, Rodrigo, a nossa empresa ela trabalha com assessoria financeira. Tá? Apesar do nome da empresa ser CIR Investimentos, a nossa assessoria vai muito além dos investimentos. Claro que o investimento acaba sendo o central, né, da análise, onde a gente estuda o que é que aquela pessoa faz hoje das suas aplicações, onde ela aplica, quais são as taxas, se ela está investindo dentro do seu perfil de investimento para alcançar os seus objetivos, mas a gente estuda um pouco além. A gente estuda a estrutura familiar, como é a questão do custo de vida dela, se esse custo de vida é distribuído entre um provedor ou mais de um provedor, o planejamento familiar em relação aos filhos, quantos filhos o casal tem, com quantos anos, como está o planejamento escolar deles. E com base nessa análise mais completa, a gente vai ver o que é preciso dentro do mercado financeiro para ajudar o dia a dia dessa família. Então, na maioria dos casos, o investimento vai ser o principal, porque a maioria das pessoas ainda investe muito mal. Está ali na poupança, ou em alguma aplicação automática do banco, ou naquela previdência bem antiga que nunca foi analisada. Então, o investimento, de fato, sempre a gente vê algo a melhorar. Mas a nossa assessoria vai além disso e busca entender o contexto geral. E buscar dentro do mercado financeiro ferramentas que possam melhorar a condição de vida daquela família e até muitas vezes antecipar essa aposentadoria, o viver de renda, né, que é o objetivo de muitas e muitas pessoas e de famílias também. Viver da renda passiva, né? Porque a renda ativa é o trabalho do profissional médico, no caso, né? Já que nós estamos falando aqui com um público que é médico. Então é você receber renda sem trabalhar, é o melhor dos mundos, né? Esse aí, de fato, é o objetivo que a gente mais recebe, principalmente da classe médica, que hoje, né, é a principal base do nosso escritório. Só para ilustrar e ambientar todo mundo que está acompanhando, a nossa empresa tem mais de 4.200 clientes hoje. Somos uma empresa fundada em 2007, então são 15 anos de história. E dentro desses 4.200 clientes, eu acredito que chutando por baixo ali, a gente deva ter uns 1.700 clientes médicos. Então acaba que é um público, né, que a gente tem uma experiência muito grande. Então desde 2007 que a gente começou, que a gente atende médico, entende como é essa dinâmica, entende quais são os objetivos que essa classe tem, que é uma classe que trabalha muito, né? Então, a carga horária de um médico durante a semana é absurda, né? Muito plantão, um plantão atrás do outro. E precisa de uma ajuda especializada para investir, né? Já que não tem tempo de, muitas vezes, obter uma educação ou informações nesse mercado, né? Isso, a gente ajuda ele a encurtar esse tempo. Fazer uma ponte entre ele e o mercado financeiro. E aí, a partir de análises que a gente faz, muitas vezes a gente traça o objetivo, que é o viver de renda, né? Ou seja, não trabalhar e ter aquela renda mensal que possa suprir seu custo de vida. E aí a gente vai em busca desse objetivo. E graças a Deus a gente já ajudou muita família a chegar nesse ponto e que hoje eles estão já aproveitando os esforços que fizeram da sua renda ativa, né, que é oriunda do trabalho. Vocês também trabalham com educação financeira, né? Isso. Você tinha comentado comigo aqui anteriormente ao nosso podcast. Uhum. Que vocês promovem workshops, fazem cursos, palestras. Então a gente viu lá em 2007, Rodrigo, que o melhor cliente é aquele bem educado financeiramente, tá? Não adianta eu conversar com uma pessoa que ainda é leiga no tema e sugerir, olha, faz isso, isso e aquilo, e aquela pessoa só concordar, porque confia em mim. Essa é uma relação que pra gente não é a melhor possível.
A melhor a gente acha que é o quê? Eu falar, dar alguma sugestão, alguma recomendação para aquela pessoa e ela compreender. E ela saber me questionar. Tiago, mas por que essa e não essa? Mas eu vi aqui, ó, no jornal, ou no Instagram hoje em dia, ou no YouTube, que tem uma alternativa boa também que o pessoal comentou. Por que não essa? E aí, desde 2007, que a gente também tem esse trabalho de educação financeira. A gente fazia lá atrás, né, cursos, ensinava o pessoal o que era a Bolsa de Valores, por exemplo. O pessoal entendia o que era, aprendia, muita gente não tinha nem escutado ainda o que era, né? E aí depois ela decidia se ia ser cliente da gente ou não. É um método que está há 15 anos com a gente, né? Eu, por exemplo, fui professor dos cursos que a gente tem durante muito tempo. A gente recentemente criou esse modelo de workshop. A gente tem muito cliente empresário e até muito médico empresário, né? Tem uma clínica, um hospital. E a gente viu a dificuldade dessas pessoas, principalmente na pandemia, que foi o quê? O funcionário se endivida, no lugar de estar pensando no seu trabalho, no seu horário de expediente, ele está pensando nas contas que estão atrasadas, não consegue trabalhar 100% focado no trabalho, porque está devendo a parcela de um carro ou a da casa, que é até mais urgente, né? E o empresário acaba lidando com muita dificuldade no dia a dia. Então a gente pensou nessa solução em ajudá-los, que é justamente levar essa educação financeira para esses colaboradores. Então a gente faz muito a critério de parceria mesmo com esses empresários que já são clientes nossos, né? Todo mundo que for associado a CIMEP, que tiver uma clínica, um hospital, alguma empresa, mesmo que seja de outra área, pode convocar a gente vai lá, monta um trabalho de educação financeira e apresenta de forma gratuita para esses colaboradores, tá? Então, de fato, é uma área que a gente acha que é muito importante e continua sendo muito importante, que é ter clientes que tenham um bom nível de conhecimento, que possam debater com a gente, né, de igual para igual, digamos assim, e é que a gente vai além um pouco e quer transformar também a vida da empresa dele, a vida corporativa dele, mais organizada, levando esse conhecimento para seus colaboradores. Perfeito. Vocês também, lembrando aqui que estamos conversando com o senhor Tiago, que é sócio da CIR. E sim, Tiago, você também me falou que vocês trabalham também com investimento no exterior, não é isso? Isso, exatamente. Essa é uma categoria que serve para compor uma carteira de investimentos, né? Então, você na montagem de um patrimônio, na montagem de um portfólio, você vai ter renda fixa, você vai ter, às vezes, dependendo do seu perfil, renda variável, a depender da estratégia, uma previdência ali mais conservadora. E, em alguns casos também, tem um pedaço de investimento dolarizado, tá? Esse pedaço do investimento dolarizado, a gente consegue, de fato, aplicar lá fora, nos Estados Unidos mesmo, onde a gente tem parceiros para viabilizar esse investimento e que, se a gente olhar ali de 2 anos para cá, né, pós-pandemia principalmente, acelerou bastante essa procura. Então, hoje, a gente abre muitas contas de investidores que até já tem ali 50% no Brasil, 50% no exterior. Então, é um tipo de investimento que vem sendo cada vez mais buscado e a gente consegue hoje ter essa alternativa de forma muito eficiente. E o investidor que vai lá para fora, né, se a gente olhar ali uns 3, 4 anos para trás, ele só tinha de alternativa ações. Comprar Apple, Facebook, Amazon, entre outras empresas, Coca-Cola, a Berkshire, né, que é do Warren Buffett. Hoje em dia não, ele consegue ir lá para fora e trabalhar renda fixa também lá fora. Para REITs, né? Isso, os REITs, que são o equivalente ao fundo imobiliário aqui no Brasil. Os ETFs. ETF, que aí vai ter ETF de renda fixa, ETF de renda variável. Os bonds, né? Os bonds são as rendas fixas lá fora. Tem 2 coisas boas de investir fora do Brasil. Você dolariza o seu patrimônio, quer dizer, você investe numa economia mais segura que a brasileira, né? Afinal, a economia brasileira, quer queira, quer não, tem esses percalços, né, que a gente vislumbrou aí durante a nossa história recente, né? E também você fora do Brasil, né, tem um leque muito maior de ativos para investir, né? Dos mais variados ativos, né?
Isso. Por exemplo, uma grande empresa de tecnologia aqui no Brasil para investir não existe, né? Não tem. Só lá fora nos Estados Unidos, né? Exato. E o bom dos Estados Unidos é que essas empresas, quando você aplica nela, você está diversificado de forma global, né? Porque a Apple, por exemplo, ela vende celular no mundo todo. Sim, não só nos Estados Unidos. Exato. Então você não está diversificado só de forma ligada aos Estados Unidos. Você está de forma mundial de uma vez só. Porque se tem uma crise na Europa e caem as vendas da Apple lá, afeta a Apple como um todo. Então ela é muito pulverizada e diminui muito o risco, né, de uma empresa. Para vocês terem ideia, tem ETFs negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York, que replicam o índice de ações da China, ou de qualquer outro canto do mundo. Enfim, o céu é o limite. Muita alternativa mesmo. E o volume negociado lá é muito grande, é muito superior ao daqui. Uma vez eu li que 50% de todo o investimento em bolsas de valores que é feito no mundo é feito nos Estados Unidos. E acho que o Brasil é 1 ou 2%, alguma coisa assim. É por aí a proporção é muito pequeno. E lá a Apple sozinha negocia mais do que toda a bolsa brasileira todo dia aqui. É uma discrepância gigantesca. E, Tiago, vamos mudar agora o assunto. Você também, antes dessa gravação do nosso podcast, você falava muito também do crédito, que a CIR também trabalha com crédito. Como é que funciona isso? Explica aí para os nossos associados que estão nos vendo ou nos escutando. Então, a área de crédito acaba sendo ainda uma área mais recente nossa, tá? Então, no nosso leque a gente vai ter investimentos, local ou internacional, educação financeira, o planejamento patrimonial, que eu também já citei, né, que é analisar a família como um todo. Vamos ter a área de crédito, né, que você acabou de citar. Nessa área, hoje, a gente consegue trabalhar para a pessoa física, aquele crédito colateral. O que é isso? É colocar uma aplicação financeira em garantia e tomar o dinheiro emprestado. Digamos que você está com uma aplicação muito boa ali para 3 anos que é travada. Você pode muito bem colocar aquela aplicação em garantia e, para uma necessidade de curto prazo, tomar um dinheiro emprestado e usar naquela necessidade de curto prazo sem ter que vender aquele ativo, tá? Então existe essa possibilidade. Para a pessoa física é mais comum, tá? Esse tipo de operação, crédito colateral, como ele é chamado. Para a pessoa jurídica, a gente vai ter algumas outras linhas, tá? As mais recorrentes da gente são CRI e CRA. CRI é o crédito de recebível imobiliário, o CRA é o crédito de recebível agrícola, que eles vão colocar, como o próprio nome já diz, ativos imobiliários em garantia ou ativos agrícolas em garantia, e empresas dessas áreas conseguem antecipar os recebíveis. Então, digamos que a gente tem até clientes médicos que têm loteamento. Tem uma área grande, numa cidade do interior, fez o loteamento, dividiu os lotes e vendeu. E aí ele vende para o pessoal pagar aquela parcelinha durante 10 anos, 15 anos. Aquilo é um recebível, ele tem direito a receber aquilo todo mês. Então ele pode chegar para um fundo, ou com a gente aqui, a gente intermedia essa negociação. É a securitização. A securitização. E ele vai fazer o quê? Ele traz todo esse valor que ele tem a receber a valor presente. Ele recebe hoje esse valor, digamos que, sei lá, 5 milhões ele recebe hoje, abre mão de uma receita futura, mas antecipa e coloca no bolso isso. A garantia é o quê? São os próprios loteamentos, os próprios lotes que fazem parte do loteamento, né? Então a área de crédito é uma área mais ampla, tá? Então, apesar do banco ele ter mais linhas, ele vai ter aquele crédito direto ao consumidor, né? Cheque especial, isso a gente não trabalha. A gente trabalha com as operações mais específicas e que a gente consegue estruturar via nossa estrutura hoje de crédito dentro da CIR. É uma área que a gente ainda vem crescendo, vem desenvolvendo, tá? Mas a priori a gente diria que as principais linhas hoje são essas: crédito colateral e antecipação de recebíveis, seja do lado imobiliário, seja do lado agrícola também. Perfeito, Tiago. E me diga uma coisa, quais os benefícios que o associado CIMEP tem na CIR? Primeiramente, o associado CIMEP ele vai ter acesso a uma análise
completa do seu patrimônio, da sua estrutura familiar, da sua estrutura patrimonial. Então, muitas vezes, o investidor, aquela pessoa, tem ali 3 flats que aluga, uma casa na praia, uma residência que mora, um outro apartamento. E quando você soma, já é um volume relevante. Mas será que isso está bem estruturado dentro do patrimônio? Será que a estrutura fiscal disso aí é eficiente? A gente tem metodologias hoje de trabalhar via holdings patrimoniais, que aquele investidor consegue minimizar o impacto do imposto dentro do seu patrimônio, facilitar a herança, né, a sucessão desses bens. Então, nessa análise completa que a gente faz com qualquer associado CIMEP de forma 100% gratuita, tá? A gente vai identificar se aquela pessoa precisa de alguma solução dessa e, se ela precisar, a gente vai executar com ela essas melhorias, tá? Então, toda essa consultoria, todo esse estudo, toda essa análise, se precisar do suporte de algum advogado, a gente também vai ter parceiros para recomendar, que também terão ali algum benefício por ser associado CIMEP, e tudo isso a gente deixa à disposição caso o associado tenha interesse em fazer essa análise, certo? Perfeito, Tiago. O assunto está ótimo, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim, Tiago. Gostaria primeiro de agradecer a sua presença. Obrigado, Rodrigo. E deixar esse tempo final aí disponível para você tecer algum comentário, alguma consideração que você acha pertinente. Então, Rodrigo, um dos pontos principais que a gente traz para esse momento é que a gente vem do momento de mudança, tivemos uma eleição recente, mudança de governo, algumas políticas monetárias ainda sendo discutidas. Então é um ano essencial para ter o máximo de cuidado, né, de análise mais profunda na hora de investir mesmo, tá? Então a própria renda fixa, né, a gente vai ter muitas características, ser pós-fixado ou ser atrelado à inflação, será que é o momento, o que é que a gente espera de inflação? Então eu diria que o primeiro ponto para esse ano seria ter essa análise mais profunda antes de decidir onde vai investir, tá? E segundo é, de fato, estudar o seu patrimônio geral, se conhecer. É muito cliente, né, muito médico senta com a gente e não se conhece. Ele acha que se ele repetir o que ele faz hoje, ele vai chegar na independência financeira dele e muitas vezes não vai. Então a gente traz essa transparência para ele. Olha, se tu continuar assim, infelizmente, esse teu objetivo é inalcançável. Vamos ajustar? A gente pode ajustar alguns pontos que vão levar essa pessoa a essa independência financeira. Então, eu convido a todos que possam, né, parar ali em algum momento, 1 horinha por semana, fazer esse processo de autoconhecimento, de avaliar o seu patrimônio, de avaliar a sua estrutura financeira, se de fato está boa ou precisa de algum ajuste. E a gente vai estar à disposição para ajudar, caso seja necessário. Perfeito, Tiago. Obrigado aí pela explanação.